Meu amigo e minha amiga, a vida cotidiana de uma família pode ser comparada a uma viagem. O seu início se dá com o casamento. Muitos são os preparativos para esse dia. É um dia de festa e de alegria, da mesma forma como uma viagem que sempre começa bem. O início é sempre cheio de expectativas, de sonhos, de entusiasmos, de promessas e esperanças. Porém, é preciso estar preparados para as surpresas que sempre aparecem no transcurso de uma viagem. Surpresas agradáveis, como também situações inesperadas, que podem muito bem trazer transtornos enormes, como por exemplo, uma tempestade. É preciso estar ciente de que não há viagem sem riscos, sem possibilidade de enfrentar um temporal. Há um texto na Bíblia Sagrada que narra a respeito de uma viagem que Jesus decidiu fazer até a cidade de Gadara. Ele mesmo disse aos seus discípulos que deveriam ir navegando pelo mar da Galileia. Quando se encontravam no meio do percurso, uma grande tempestade caiu sobre o barco. A tentativa dos discípulos, experimentados no mar, foi em vão, até que um deles aproximou-se de Jesus, que se encontrava na polpa da embarcação dormindo. Despertando-o, clamou para que os ajudasse. Caso contrário, submergiriam. Ao acordar Jesus, repreende o soprar do vento e o agitar das águas, e imediatamente a calmaria tomou conta do ambiente. E aquela embarcação, que quase foi a pique, finalmente chegou ao seu porto seguro. Em um relacionamento familiar não é diferente. Mesmo com todas as perspectivas de um futuro venturoso e dias de alegrias infindáveis, é certo que surpresas inesperadas também hão de surgir. Tempestades soprarão sobre a vida familiar. Mesmo sendo uma instituição divina, ou seja, sendo da vontade de Deus a vida familiar como Ele idealizou e tendo a sua presença certa em seu lar, isto não isenta sua família de passar por temporais e por problemas no percurso da viagem. Podemos notar que uma das verdades sobre esse temporal que pode atingir sua família é que ninguém sabe em que ponto da viagem ela virá. Podemos sim ter a devida sensibilidade para percebê-la, da mesma forma que uma tempestade é anunciada pelo barulho de um trovão, o clarear de um relâmpago e o escurecimento do céu. Os conflitos do dia a dia em família declaram o início de algum temporal, de alguma crise se aproximando. Outra coisa é que sobre aquela tempestade que Jesus enfrentou, também havia um problema de ordem espiritual, pois o inimigo não estava nada satisfeito com a obra que se realizaria naquela cidade, sendo ele também um inimigo declarado da família. Contudo, um temporal no casamento pode ser útil para testar a resistência do barco do relacionamento. A fé na palavra de Deus, o amor mútuo e o compromisso com a viagem que decidiram fazer. Dentre os ventos fortes que podem soprar sobre uma família está o desemprego, o descontrole financeiro, um acidente, uma enfermidade, um filho que desafina as orientações do lar, e são tantos outros que o anseio maior não é descobrir quais, mas sim o que fazer para debelar tais ventos que são contrários e muitas vezes tão fortes que nos encontramos, que nos sentimos totalmente à deriva, à mercê do seu soprar. Blasfemar e murmurar contra Deus é algo que de forma alguma devemos fazer. Isto certamente faz com que a embarcação afunde mais rápido. Como também não devemos, em momentos como esse, culpar as pessoas pelo que está acontecendo, o que provocaria um aumento no nível do estresse. Desistir? Se deixar vencer pelo medo? Tentar resolver tudo com as suas próprias forças, assumindo uma posição de autossuficiência? Pular fora do barco em pleno alto mar na tentativa de fuga do problema? Não, isso seria um suicídio. Então, o que fazer? Esse texto bíblico nos dá algumas lições que podem servir de orientação a todos os navegantes. É muito importante lembrar que nesta viagem você está debaixo da orientação divina, pois o seu casamento é uma aliança testificada por Deus. Ele é muito mais do que um mero contrato. A sua família é uma instituição divina e que também, no meio de um temporal, você não pode perder de vista aqueles que viajam com você, quer seja seu companheiro inicial ou aqueles que agregaram ao barco no decorrer dessa viagem, e principalmente a pessoa de Jesus. Meu querido, muitas são as tempestades que se levantam contra a família nesses últimos dias, ataques de tudo quanto é natureza. Lute com todas as suas forças no sentido de preservá-la.
Não aceite ser vencido e destruído pelo temporal. A destruição de uma família gera proporções gigantescas, impossível de mensurar a dimensão do desastre. Faça como os discípulos fizeram naquela viagem. Clamem por Jesus. Ele é suficientemente poderoso para acalmar qualquer tipo de temporal e você experimentará da bonança em sua família. Em nome de Jesus. Amém.